Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso Moreno Pet Podcast e nós queremos dizer, estamos querendo falar aqui, levar para todo mundo o conhecimento maior, maiores informações, maiores dicas desse universo pet, né? E de animais de uma forma geral. A gente quer que você participe, se inscreva, curta o canal, nos dê aí algum feedback de se a gente está indo bem, se a gente está evoluindo, como é que a gente está, porque a proposta é essa, é evoluir, é melhorar, a gente está no começo aqui, com o objetivo, esse objetivo de trazer mesmo, de acrescentar informações. Eu já trabalho há algum tempo com a mídia em torno da causa animal, muito abrangente, muito extensa. A gente tenta fazer o que pode nesse segmento de comunicação. E a gente também pretende criar aqui nesse canal um canal de denúncia. Se você souber de alguma situação de maus tratos, alguma situação dessa forma que a gente está sempre combatendo, pode procurar o jornal. A gente vai criar uma situação para fazer esse tipo de denúncia, para cobrar das autoridades competentes, também todas as pessoas envolvidas com a causa animal, para que se resolva, para que se estabeleça uma situação melhor para esses animais. E então a gente está aqui para fazer esse intercâmbio com você, que curte, que gosta, que respeita os animais como eles devem ser respeitados, que sempre deveriam ter sido, e de uns tempos para cá a gente tem notado um maior esforço de todas as partes para que isso aconteça de uma maneira natural, como deveria ser sempre, né? Hoje a gente traz aqui o médico veterinário, o Dr. Endrigo Gabellini, que é formado pela Universidade Federal de Lavras e tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O Dr. Endrigo é um médico veterinário muito reconhecido na nossa cidade pelo trabalho que faz, com especialização em ortopedia e neurologia. Ele é mestre na Universidade de Uberaba e tem um trabalho significativo, muito importante no Hospital Veterinário de Uberaba, nesta área e também em outras. E também pode nos falar muito sobre isso, sobre programas importantíssimos no Brasil inteiro que ele dirigiu, coordenou e que tem frutos e resultados muito interessantes para todo esse segmento de animais. Doutor Endrigo, seja muito bem-vindo, agradecendo a sua presença e pedindo que você nos apresente, se apresente para nós. Gostaria de agradecer o convite, de como estou honrado. É muito interessante vir falar sobre veterinário, né? Eu sou apaixonado pelo que faço. A gente tenta trazer excelência para Uberaba. Eu sou de Uberaba e estudei muitos anos fora, depois consegui voltar, né? Voltei em 2013 e aí estamos tentando melhorar o atendimento veterinário na cidade. Eu já observo uma evolução grande desse tempo. Claro que não diretamente relacionada a mim, né? A melhora, a evolução, ela E contexto, de modo geral. com essa história de globalização, isso melhorou demais o intercâmbio entre países, né? A gente tem direto palestrantes europeus, americanos. Essa difusão do conhecimento, ela evoluiu muito. Acrescenta demais, né? Então, como eu estava falando aqui quando eu fiz aqui a sua apresentação breve, nem sei se corresponde realmente à realidade, que eu acho que é muito maior, mas a gente estava falando da sua especialidade, que é ortopedia e neurologia, né? Então a gente, para começar aqui o nosso bate-papo, né? Nosso bate-bola, essas especialidades na medicina veterinária, elas não são tão antigas quanto essas especialidades no humano, né? Então, por exemplo, a gente falava até muito bem pouco tempo sobre me levar um animal no ortopedista, no neurologista.
desde quando? Isso é uma conquista recente, uma especialidade recente na medicina veterinária? É bastante recente no Brasil, na verdade é recente. Quando a gente fala de evolução de medicina, isso é muito, muito antigo, né? Então, algumas datas eu acho interessante de falar, né? A, a ortopedia, primeira vez que a gente vê na literatura, fala, não, da especialidade, ela surgiu junto com o Colégio Norte-Americano de Cirurgiões Veterinários em 1965. Então, acho muito recente isso, né? E isso ganhou um impulso muito grande com a criação da AOVET. O que é essa AO? A AO é a Organização Mundial de Ortopedia, perdão, e é uma história que vale a pena eu te contar ela aqui. Ela começou então na medicina humana em 58, e aí em 69 teve um braço veterinário. É o marco mais importante, na minha opinião, porque a historinha dessa fundação é assim: ela surgiu na Suíça, em Dal, e é um país muito rico, né, uma cidade muito rica do relógio suíço, dos esquis, né? Então os magnatas lá do país gostavam muito de esportes radicais, né, de esquiar. Quebrava a perna, o cara, na medicina humana ainda era assim, toda repouso. Então o cara ficava lá 6 meses, 8 meses, um ano, e isso atrapalhava a vida profissional, vida pessoal, atrapalhava tudo, né? E aí surgiu essa iniciativa de buscar os melhores médicos do mundo para trabalhar em cima disso, né? E aí é meio que cansado o trabalho dessa organização. É uma fundação sem fins lucrativos e ela viaja o mundo qualificando profissionais. E nas últimas 2 décadas, isso chegou no Brasil, na pessoa tem mérito de falar o nome do professor Cássio, não está mais no Brasil, mas ele que intensificou essas atividades, e hoje o Brasil é um dos países onde você tem o maior número de ortopedistas do mundo, né? Isso é muito interessante para a especialidade, porque você tem demanda como é que é a palavra? Da qualificação desse pessoal. Você recebe muita gente de fora para qualificar. Há alguns anos atrás, você queria fazer uma... Era geral, seria uma coisa geral, e hoje não, procura-se a especialidade, especificamente. Ou então as pessoas tinham que ia para os Estados Unidos, ia para a Europa, ia aprender lá. Hoje já... No Brasil, a gente não tem ainda o Conselho de Ortopedias. Foi tentado, foi criado, inclusive, tem mais ou menos uns 10 anos, chamava OTV, mas ela não foi para frente. Então, hoje o que a gente tem de mais atuante é a Organização Mundial dentro do Brasil. Isso é bastante recente, não só para a ortopedia, mas para as outras especialidades, mas é uma coisa que veio para ficar, e eu vejo sim com bons olhos, né? Que a gente observa hoje que os locais mais sérios, eles fazem um básico e eles têm uma equipe ali de contato. Tem um oftalmologista de confiança, tem o nefrologista, tem o ortopedista, e dessa forma a gente consegue dar um atendimento de muita qualidade para o paciente, às vezes sem uma infraestrutura muito, muito maravilhosa, né? Mas é uma coisa simples, a gente consegue dar um atendimento muito bom para o paciente. Nem tudo requer equipamentos muito caros, né? Às vezes realmente é o conhecimento que é o mais importante. Então é isso que eu acho muito legal desse assunto, muito interessante. A gente, para o leigo, né, vem em mente, assim, na hora que fala em ortopedia, na hora que a gente ouve essa especialidade, né, essa palavra ortopedia no segmento veterinário, a gente pensa imediatamente em atropelamento, que é uma coisa comum, que acontece todos os dias, aliás, crescente, né, porque a multiplicação de animais de rua é muito grande, né, gato e o tamo, todo dia tem um gato atropelado. Mas existe uma procura, uma demanda por esse tipo de especialidade que não seja por isso, por um acidente, que não seja acidental? Tipo,
meu pet está com algum problema, será que eu encaminho? Como é que acontece isso? Perfeito. A sua impressão não é verdadeira, tá? Hoje, no hospital veterinário, que é a principal referência, infelizmente, a nossa maior botina ainda é de trauma, tá? Muito por isso que você falou e muito porque acho que o amor do pet ficou tão grande que às vezes o ser humano acha que é o que é um outro ser humano, né? E não tem essa comunicação. Como é que você vai explicar tu achou? Ou não saia correndo, né? Então muita gente ainda não tem essa consciência, essa noção que não dá para passear com o cachorro sem uma guia. Às vezes o cachorro até é comportado, mas ele vê alguma coisa diferente, sai correndo, ó, A instinto não é educado, né? exato. Preparado para isso. Então a gente ainda tem assim, realmente a maioria, os atendimentos ainda são de trauma, tá? Mas a gente tem uma parcela muito importante de doenças que são do desenvolvimento. Acontece quando ele está ou intrauterino e ele nasce congênito, ou quando ele está crescendo. É a segunda maior parcela dos problemas ortopédicos e relacionados também com não excesso de cuidado, mas um erro no excesso de cuidado. Um exagero. Um exagero principalmente no que se refere à alimentação. Tá? Então, eu vivi no início da minha carreira, tem algum tempo, a gente via os problemas de subnutrição. Era muito comum doenças ortopédicas de subnutrição. Há alguns anos para cá, coisa de 10, 15 anos, isso virou. Então hoje, a principal causa dessas doenças do crescimento são supernutrição. Então o doutor... O excesso. O excesso. Ele quer cuidar muito bem, tem muito carinho, vai lá, compra a melhor ração que tem. E aí... Sem, às vezes, alguma orientação, né? Aquela raça específica para aquele cachorro, gato específico. E não só isso, né? O cachorro, ele tem muita fome, ele quer comer. Aí pede, dá. Então, quando a gente trabalha com rações muito boas, a gente precisa seguir aquele rótulo, né? Então, aquela dosagem. E, geralmente, são quantidades muito pequenas. Então, acaba supernutrindo o bichinho. Isso tem impactos bem importantes nas articulações e dos ossos. O que surge daí? Que tipo de doença? É um aumento de juntas? A gente leigo não sabe, né? Como é que acontece e quais são os sintomas que o tutor pode perceber para poder procurar um atendimento específico? Ou que esse atendimento específico passa primeiro por uma clínica geral e depois é indicado. Como é que acontece isso? Vamos lá. A primeira parte da pergunta, né? E tem que haver uma proporcionalidade. Então, se os tecidos moles crescem muito rápido, o osso ele não vai suportar aquele peso. Então, vou tentar falar de uma forma mais simples para melhorar o entendimento. O osso ele entorta, ele não suporta aquela carga. Então, a carga é uma carga muito grande, então o osso ele vai ter desvios, né? Ele vai entortando, e isso causa, principalmente, uma doença chamada luxação de patela, probleminha no joelho. É o mais comum, mas pode acontecer também nas patas da frente. Então, ele torce o rádio, o bracinho fica tortinho. Então, isso vai ter um pico de ocorrência maior na fase do crescimento, e vai ter um outro pico grande de ocorrência de outras doenças degenerativas, quando ele vai ficando velhinho, igual a gente. Vai ficando mais velhinho, a articulação vai degenerando. Se o paciente tem um sobrepeso, isso ocorre de forma mais precoce e mais acentuada, né? Então, esses são os dois picos de ocorrência. Quanto a... Então, na veterinária, assim, na veterinária, tá, cães principalmente, as doenças que a gente observa mais comuns são a luxação de patela, que é mais comum nos toys, nos pequenininhos, a displasia coxofemoral, que é uma doença que dá na bacia em grandes animais, e a ruptura do ligamento cruzado, que ela é como a doença, na verdade, da literatura, ela é uma doença do cão grande. Mas a gente tem observado ela com uma frequência muito grande nos cães miniaturas também, tá? Talvez sejam as 3 doenças mais comuns.
Sinais clínicos disso, principalmente claudicação, então o cachorro manca, e isso às vezes é intermitente, vai e volta, né? Porque às vezes você Nesse que sarou e na sarou, e é muito de indivíduo para indivíduo. Então a gente, assim como pessoas, né, tem animais que têm uma tolerância à dor muito grande. Então ele convive com aquela doença ali e às vezes vai manifestar sinais, não apresenta sinais. E quando vai apresentar sinais, aquela doença já está bastante evoluída. Então, o interessante é passar por consultas regulares, né? Geralmente, quando me perguntam, eu recomendo pelo menos uma vez por ano passar por um médico veterinário, que é o momento de fazer as vacinações, as desverminações e fazer um exame clínico geral. Então, para aquele paciente que é assintomático, geralmente ele vai para o clínico geral, né? E aí, muitas vezes, o clínico geral vai dar esse diagnóstico e vai encaminhar com especialistas. Quando o paciente já está medicando, já tem algum sinal clínico, eu me digo direto para o especialista. Hoje a gente tem alguns ortopedistas em Uberaba, eu sou um deles, mas não sou o único. Tem pelo menos 6, 7 ortopedistas. Isso a gente não sabe, Tu imagina que tenha o número Tem desse gradiativo, né? Numa especialidade. Então a gente tem bastante opção hoje para o tratamento. E só concluindo, né? A medicina veterinária, ela caminha para o que caminhou a medicina humana. Então hoje a gente não quer tratar quando o negócio está ruim. A gente quer tratar precocemente, ou a gente quer até preventivamente. A gente quer tratar antes de acontecer para que não aconteça, entende? Então a gente está caminhando para isso. Eu ia perguntar que, a propósito disso, existem raças mais uma maior predisposição para desenvolver essa ou aquela doença? Infelizmente existe. A gente tem uma correlação grande de doenças com raças, principalmente raça pura, né? Existem muitos criadores muito sérios, mas existem também aqueles criadores que não são tão sérios, que pensam muito no dinheiro, né? Esquece da saúde do bicho. E muitos criadores não são veterinários também. Então, às vezes, a pessoa comete algum erro ali de escolher como cruzar os animais por desconhecimento, né? Então, essa questão da raça pura, olha-se muito para o fenótipo, para a beleza. E às vezes você acaba selecionando animais doentes. Então vamos dar alguns exemplos que eu acho interessante de falar, né? Os miniaturas todos, Shih Tzu, o Spitz alemão, que tá um boom aí, né? De aparecimento. Algumas raças também pequenas que estão um pouquinho sumidas, os pinches, os poodles, né? Os poodles sumiram. Eles têm uma predisposição grande às luxações de patela, né? Muito, muito frequente. As raças grandes, pastor alemão, que está meio sumida aí, Fila, Rottweiler, Labrador, Golden, todos esses têm uma ocorrência muito frequente de displasia coxofemoral, né? Então, mas no geral, cães de raça pura, eu recomendo que tenham um acompanhamento nessa fase inicial, não só pelas lesões ortopédicas, mas pelo geral, é uma fase muito importante para as vacinações. Então, esse acompanhamento inicial, ele vai permitir um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, um resultado muito melhor. Existe, eu acho que é uma bobagem que eu vou perguntar, mas existe, porque existe no humano, né? Existe reumatismo em animais? Existe reumatismo. Reumatismo é uma palavra que é mais usada na medicina humana. A gente usa ela muito pouco na medicina veterinária. E é um termo meio genericão, né? Não tem patologia. A gente fala leigamente, reumatismo. Na verdade, sim, o reumatismo, ele está envolvido com todas aquelas doenças ósseas, articulares e musculares que têm dor, né? Então a gente tem várias doenças que se enquadram nisso. O reumatismo na medicina humana, ele também
engloba uma série de doenças que elas são autoimunes e imunomediadas. O que é isso? Que são ou o organismo produz anticorpo, como é que eu vou colocar de uma forma mais simples para o pessoal entender? Ele produz uma defesa imunológica contra ele mesmo, né? Ele ataca o próprio organismo, é uma possibilidade. E outra possibilidade, isso a gente chama de autoimune. Outra possibilidade é as imunobletiadas. Ele produz uma intensidade de anticorpos tão grande contra o que ele quer matar, o micro-organismo que ele quer matar, que há uma ligação inespecífica e ele acaba atacando o corpo de forma secundária. E aí, ambas as doenças, elas vão atacar órgãos em geral, e um dos principais órgãos atacados são as articulações. E aí vai dar o que a gente chama de reumatismo, né? Mas acontece sim, e são doenças difíceis de serem tratadas. E diagnosticadas. E diagnosticadas também, né? Difíceis. Elas exigem uma série, a gente vai fazendo exclusões. Entendi. Toledo, no caso de acidentes por trauma, de quebraduras, né? Por trauma, por acidentes, né? Todas essas situações de quebraduras, lógico, como vocês falam assim, elas são indicado cirurgia para todos ou não? Existe, porque o humano engessa o braço, põe uma tipóia, no caso de pets, de animais, todos têm que passar por uma cirurgia, é recomendado? Eu não digo de todos, tá? Mas é que nem essa maioria. Existe uma diferença muito grande pela questão da colaboração do paciente. O ser humano fala, você vai engessar, você não pode fazer isso, você vai usar uma muleta, você não vai fazer força, né? No cão, no gato, nos animais, e não consegue fazer isso. Eu acho que não consigo comunicar, foi eles com perfeição. Então, por isso, a imensa maioria dos casos, elas vão evoluir para uma fixação rígida, uma fixação interna, uma cirurgia. Mas existem casos específicos que a primeira indicação é cirurgia, tá? Só que são casos muito específicos. Geralmente, em filhotes, que a regeneração do osso é marrom ávida, e depende também de algumas características técnicas do tipo de fratura. Ah, tá. O procedimento para o tratamento tanto de doenças como acidentes, como traumas acidentais em animais de grande porte, segue mais ou menos os mesmos padrões? Segue os mesmos padrões, mas a gente tem dois desafios muito grandes na medicina com animais de produção. O primeiro que existe, na verdade, animais de grande porte que são pets. Então, existe aquela relação de amor, de querer vendos grandes também, mas existe muito de produção, né? Então, aqueles animais que são de produção, a questão do custo, ela influencia muito, né? Então, nem todo mundo tem a condição de arcar com aquilo e quer arcar com aquilo, né? E o outro ponto é realmente o preço. Existe os custos, eles são muito proporcionais ao porte. Então, o custo de internação do paciente, o custo da cirurgia, da anestesia, ele tem muito a ver com o peso do animal. Então, são cirurgias que são muito mais caras do que nos animais pequeninos. Tá? E outro ponto é o próprio peso, né? Então, a fixação de fraturas, ela tem muito de mecânica, né? Então, no geral, os extremos, eles são muito difíceis de tratar. Se eu tenho um animal muito minúsculo, um rato, um pincher muito pequenininho, um coelho, é difícil por ser muito pequeno. A gente não tem os implantes específicos para aquilo ali. E o oposto também é difícil. Então, você tratar uma fratura num cavalo, num bovino, a gente precisa de placas muito grandes, às vezes maiores do que a do ser humano, né? Mas a gente, felizmente, aqui em Uberaba é um centro também que de genética, de melhoramento. Então a gente atende com uma certa frequência animais com esse valor genético importante. Então, de vez em quando, a gente trata uma lesão ortopédica, fraturas, principalmente em bovinos, né, que é o mais forte aqui, mas a gente já tratou também em equinos e em outros animais de grande porte.
A gente sempre teve conhecimento pela cultura, a gente vê isso, vê filmes, lê, tem toda a literatura, todo tipo de comunicação também, a gente fica sabendo de sacrifício, sacrificar o animal, né? A gente vê muita coisa assim, tipo, cavalo de corrida, então ele teve um acidente, tem que sacrificar. Aquilo que se a gente estiver vendo um filme assim, a gente quase morre, pô, se chora, torce para o cavalo. Ainda existe esse padrão de comportamento nesses casos? Diz, está morrendo de medo, você e a palavra é exatamente essa. Você usou a palavra sacrifício, né? A gente tenta polir um pouquinho disso aí, de falar de eutanásia, né? Perdão? A eutanásia é aquilo que eu acho ético, é aquilo que a gente às vezes pratica. Então, mas o sacrifício ainda existe, tá? Então, o que é essa eutanásia? A eutanásia é aquele paciente terminal, é aquele paciente a gente não tem um tratamento paliativo que vai dar qualidade de vida para ele, quanto menos curá-lo. Então, isso a gente ainda faz. É bastante comum nas doenças oncológicas. Então, eu tenho paciente em câncer. A eutanásia é o mais comum, tá? Nos locais que eu trabalho, o sacrifício... Eu não vejo isso, tá? Não sei se não acontece, mas eu não vejo. O que eu vejo, às vezes, é eutanásia. É aquele paciente que é terminal, que a gente vai avaliar a vida dele. É importante que se diga como é que é feito isso, né? Tá, nossa, o objetivo é que ele não sofra. Então, a eutanásia, o primeiro passo é feita a anestesia geral dele, tá? Aí, a hora que ele não tem consciência de nada, é feito uns fármacos na veia dele, chamado de cloreto de potássio, e ele para a respiração e o coração, e ele vai embora, não vê nada. É um assunto polêmico, mas eu acho que é um assunto importante de ser discutido, de ser explicado, né? Porque, claro, o doutor sempre vai ficar com aquele certo peso na consciência, né? E a gente também tem a questão do animal de grande porte, um animal preparado, cavalo de corrida e tal. A gente fala, não, então, mas ele não vai ter, você estava falando, esse animal, ele não vai ter uma sobrevida sofrida, ele pode não servir mais para disputar um prêmio. E aí é que a gente fica, eu acho que aí a polêmica cresce, fica mais complicado de você entender isso, né? De entender. É o que a gente via antigamente, né? Não, ele não vai correr mais, então vai ser complicado, tá bom? Né? Que aí não é um animal de produção, é um pet. Pet, exatamente. Eu cheguei a ver um caso desde, né, que eu tava no FMG, lá eu sempre fui de pequenos animais, eu sempre meti no bebeiro lá em grandes, tudo que é de cirurgia, eu sempre pude participei. E a UFMG tem grandes cirurgiões de equinos, né? E, aproveitando para aprender com eles, uma vez eu acompanhei um cão, uma égua da polícia militar. Então, uma égua que era maravilhosa, e aí ela teve uma fratura da canela, do osso que a gente chama de tíbia, né? Uma fratura exposta, que na época isso já tem alguns anos, deve ter uns 15 anos. A UFMG tinha implantes que compatíveis com aquela elo, e era da polícia, por isso não tinha dinheiro para importar as coisas. Então a gente acabou tendo que fazer eutanásia por conta disso. Então, assim, são muitas situações diferentes, né? Tem que analisar caso a caso, mas é uma análise difícil de fazer. Delicada, né? Delicada, né? Doutor Igrigo, tem alguma forma, na medicina humana, para os humanos, a gente ouve, a gente faz, a gente pratica, muita coisa para prevenir algumas coisas, alguns problemas de ossos, né? Então, vamos caminhar, fazer um pilates, vai fazer um exercício, e tem algumas recomendações para retardar algum envelhecimento, alguma dificuldade que vai surgindo naturalmente com a idade, né? Existe alguma coisa, alguma atividade também preventiva para animais? Tem aqueles passeios diários, né? Mas o que se recomenda mais? Tem sim, acho que é uma pergunta muito interessante, muito útil para o público aí.
A primeira coisa que eu gosto de falar é a questão de alimentação, né? Tanto, a questão de sobrepeso é doença do cérebro para os animais também. Então, o primeiro ponto é esse, é controlar a alimentação. É igual ao ser humano, então ele não pode ser obeso. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, puta, esse é mais chato ainda, porque é a parte divertida, né? Então, várias das brincadeiras que são feitas com cães, com bolinha, com frisbee, os agility, tudo isso são atividades de alto impacto, né? Então, o animal fica tão fissurado para brincar que muitas vezes a gente tem fratura espontânea, tem luxação espontânea. Então, essas brincadeiras que são super divertidas, elas devem ser evitadas ou moderadas, principalmente dentro de um perfil do paciente. Você tem aquele paciente que é muito louco com a bolinha, muito louco com o frisbee, é a hora que acontece os problemas. E outros cuidados também, principalmente relacionados ao trauma. Então, cuidados com escada, com sofá, com mesa. Às vezes, isso aconteceu até comigo. Tem mais ou menos uns 4 anos eu ganhei uma cachorrinha. E aí, botei a cachorrinha em cima da cama. Uma viradinha que eu dei, ele foi pular no chão e caiu meio de mau jeito. Teve uma lesão ortopédica, fratura do apatia. Então, às vezes, são frações de segundo que o acidente acontece. Então, a gente deve evitar as brincadeiras com bolinha, evitar aquelas brincadeiras explosivas, né? Que o animal sai muito explosivo. Escada também é um problema. Acho que essas são as principais dicas aí para prevenção dos problemas. Eu acho isso de uma importância tão grande, porque a gente no dia a dia, e até muito bem pouco tempo, eu fiz isso com o meu cachorro. Eu brincava na escada, jogava a bolinha lá embaixo, ele subia, descia, correndo. Gente achando que estava fazendo um bem para ele. Ele muito aberto, querendo gastar energia, e a gente achando que está fazendo o máximo, né? Então, várias coisas que a gente faz no dia a dia. Hoje eu acho que menos, hoje o tutor é mais bem informado, né? Eu acho que essa é a colaboração que a gente da mídia pode fazer, né? Divulgar o trabalho, divulgar tudo que a gente puder divulgar no cuidado com o animal, com o pet, porque no dia a dia, até muito bem pouco tempo, a gente não tinha essa noção e nem da alimentação, né? Eu mesmo dava muito pão com o meu cachorro. E a gente quer atender os apelos, né? Tanto para exercitar quanto para comer, para se alimentar, e comete esses erros. Eu tenho um grande amigo etologista do comportamento, ele brinca assim que, né, muitas vezes é o cão que adestra a gente. Ele vem cá, põe patinha, faz carinha, e aí você vai lá dar o petisco para ele. Ele aprende, então, a fazer assim, meu petisco. É isso mesmo, O meu, eu tive um adestrador que ele só esqueceu uma coisa, de me adestrar. E ele tá até tudo bem, né? O que essa especialização, essa especialidade sua em ortopedia, eu quero depois também falar um pouco de neurologia, mas essa especialidade, o que te motivou? Teve alguma coisa específica que falou, não, eu vou fazer optou por essa especialidade? Foi um desenvolvimento? Eu não sei qual é a verdade, te falar de onde surgiu isso. Mas assim, eu sempre fui fascinado por cirurgias e sempre fui fascinado por desafios. Então, eu formei em 2004. Nessa época, a ortopedia estava engatinhando no Brasil e um dos meus professores era ortopedista e tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, cheio de coisas diferentes. E acho que despertou minha paixão foi isso, né? Eu gosto muito de física também, e tem muito de biomecânica, tem muito de matemática, de distribuição de forças. Então eu tenho uma fascinação grande da ortopedia, eu acho que por isso. Agora, da onde que surgiu isso? Não sei. É mais ou menos por aí, né? E na neurologia, quais são os problemas neurológicos mais frequentes em pets? Problemas neurológicos mais frequentes em pets, a gente divide a neurologia.
A neurologia, ela tem neurologia clínica e neurologia cirúrgica, né? Na verdade, o cara a gente tem os dois perfis profissionais, tem o neurologista clínico e o neurologista cirúrgico, tem aquele também de perfil duplo, né? Dentro da ortopedia, dentro da neurologia clínica, a doença mais comum são as epilepsias, né? Elas são tratadas medicamentosamente, mas a frequência ela é absurda. E dentro das afecções cirúrgicas, as hérnias de disco são as doenças mais frequentes. Na verdade, o universo da neurologia também é um universo fantástico, muito rico, muito diverso, mas eu acho que os dois principais exemplos são bits. E a hérnia de disco, eu até acho interessante que eu já até fiz cirurgia, mas enfim, ela acontece por um acidente, um peso, alguma coisa assim, ela desenvolve no animal dessa forma. Ela pode acontecer dessa forma. Na verdade, a doença mais comum, a doença clássica, ela é degenerativa, tá? Então, ela vai acontecer com uma frequência muito grande em algumas raças. Sabe o cofaco, salsichinha? Sim. Ele é a raça que mais vai ter hérnia de disco. A degeneração dos discos deles, começa aos 8 meses de assim, é um negócio absurdo, né? Então, algumas raças, a gente vai ter essa precocidade na degeneração, mas existe a doença traumática. Então, o disco, na verdade, ele parece como se fosse um amortecedor. Ele tem uma parte circular mais fibrosa, a gente chama de ânulo fibroso, e dentro tem uma gelatinazinha, que a gente chama de núcleo pulposo, e que ele vai dar movimentação na coluna. Ao longo do tempo, essa parte de fora, que é a que dá a maior sustentação, ela enfraquece. Então, às vezes, o paciente, mesmo fazendo uma atividade normal de caminhada ou de subir uma coisa que ele já subia, esse ângulo fibroso ele se rompe e aquele conteúdo do lado de dentro ele protui comprimindo a medula, com sinais que podem ser muito graves. Mas existe a doença traumática também. Às vezes o disco é normal e aí fez de fato uma força exagerada e rompe esse ângulo fibroso, vaza conteúdo e comprime a medula. E no caso dos pets, dos animais, a indicação é cirúrgica, né? Porque Isso evolui. comportamental, você... Não, comportamental, na verdade, não tem. Esses tratamentos a gente tem medicamentoso e cirúrgico. Isso evoluiu muito também nos últimos anos. Medicamentoso, quis dizer medicamentoso, derivado de outra coisa. Mas existe uma indicação medicamentosa? Existe. Hoje, na verdade, também isso evoluiu muito nos últimos tempos. A gente precisa ter um diagnóstico preciso, tá? Por quê? Que é uma doença que ela pode ser compressiva, que tem uma coisa comprimindo lá, isso é cirúrgico, e tem a doença que a gente chama de contusa, que é um trauma, contusão no trauma. Então, se esse núcleo pulposo, se aquele que protuiu, que vazou com muita intensidade, não adianta descomprimir. Tá? E geralmente não adianta nada, o prognóstico é ruim, mas nós vamos aliviar os sinais clínicos medicamentosamente, né? Se é a doença compressiva, que está muito mais relacionada com a doença degenerativa, eu abreviei muito a explicação. A alteração não é só do lado de fora, né? Do ângulo fibroso. A gelatininha de dentro, ela não muda, ela fica sólida, ela sofre um processo que a gente chama de metaplasia, né? E aí, a hora que ela vaza, ela fica como se fosse uma pedra ali mesmo, dentro do canal medular. Aí isso a gente precisa tirar, tá? O que é o grande limitante nosso aqui em Uberaba hoje? É fazer esse diagnóstico, porque para esse diagnóstico preciso, a gente precisa de ressonância magnética. E a gente não tem ressonância magnética perto. Tem em Ribeirão, mas é um aparelho que não é tão acurado. Quando a gente precisa de exames mais acurados, mais específicos, mais requinados, a gente acaba tendo que mandar o paciente para São Paulo, para o Rio de Janeiro, fazer esses exames. Então, esse talvez seja o nosso maior desafio. Bom, eu queria perguntar, acho que durante esse tempo do nosso bate-papo, eu já perguntei as formas de prevenção
alimentação, exercícios adequados, né? Para raça, é diferente, né? Exercício seria diferente para porte do animal, né? De acordo com o porte do. Sim, seria diferente. Porque, na verdade, a gente recomenda de forma mais genérica, realmente são as caminhadas na guia e as atividades aquáticas também, para aqueles animais que gostam de nadar, que são animais grandes, a natação é um exercício chama aquilo muito bom. Não sabia. Bom, eu sei que tem muitas raças que gostam muito, mas eu não sabia seria uma das indicações como preventivas, né? Sim, é uma atividade bem interessante. E quando você não sem impacto, e se divertem muito, né? Tem um ou outro animal que não gosta. Não gosta de águia, tem isso. Que bom. Dona Indrigo, eu queria agradecer muito, quero agradecer muito você ter aceito aqui o nosso convite. Eu acho que foi muito importante esses esclarecimentos, né? Porque a gente não tem tanto conhecimento assim, a maioria dos tutores ainda são leigos, ainda não pensa numa situação específica, é uma coisa mais cara, é uma medicina, pô, uma medicina não, uma alternativa. As alternativas específicas são um pouco mais onerosas para o produtor. Infelizmente, são bastante numerosas. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio hoje, seriam os custos, né? Mas o que eu observo? Eu observo que isso vem diminuir, esses custos vêm diminuindo ao longo do tempo, né? Olha, eu tô aqui, voltei para Uberaba tem 13 anos, mais ou menos, né? Desses 13 anos, a gente não tinha tomografia no interior, tinha tomografias de São Paulo e Brasília, né? Hoje a gente tem dois aparelhos de tomografia muito bons a 100 quilômetros, né? Tem cidades que, São Paulo, por exemplo, tem acho que 6 aparelhos de tomografia, não sei quantos direcionantes. Então, à medida que o serviço vai sendo feito, que a ciência vai evoluindo, que os aparelhos vão evoluindo, E a demanda a demanda vai crescendo, isso vai diminuindo muito o custo, né? Então, são procedimentos que são, de fato, onerosos, mas são possíveis, né? O que a gente tem tentado fazer para viabilizar isso é dividir em 1 milhão de vezes, né? É claro que isso tem um custo, porque a gente acaba precisando de usar empresas para fazer isso, né? Empresas de cartão e por aí vai, mas tem conseguido viabilizar esses tratamentos, embora sejam onerosos. Então, eu acho que a evolução da consciência também dos tutores, do ser humano em relação ao respeito aos animais, isso também aumenta a demanda, aumenta o interesse por causas específicas de algum problema. Não é mais aquela coisa genérica, leva no veterinário, toma uma vacina. Então, isso é muito interessante, e interessante a gente saber que com o aumento da demanda, o custo também vai diminuindo, a evolução da própria ciência em termos de equipamentos, de tecnologia. Isso também a gente precisa saber que a gente pode procurar sem medo, sem muito susto, e não deixar simplesmente, não, vou deixar a natureza esse medo. Não, não é. A gente pode olhar com isso com mais carinho, com mais respeito, com mais consideração aos animais. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença do Dr. Endrigo e gostaria de deixar a palavra aberta. Acho muito bonito esse trabalho, acho que a causa animal é uma causa muito nobre, né? Eu acho que todo o esforço que é feito, acho que tem que continuar fazendo esse esforço. O Uberaba tem tido esforços múltiplos, né? E tem ficado muito feliz com isso, né? A própria administração pública, a prefeitura, o Ministério Público tem ajudado na causa animal, várias outras pessoas
tem trabalhado nisso. Fico muito feliz de ver a construção, né? Isso, alguns anos atrás, a gente via mais em capitais. A Grava não é uma cidade pequena, mas é uma cidade ainda do interior, né? Então, é isso. Gostaria de agradecer e parabenizar vocês aí pelo trabalho. Esse foi enriquecedor e com certeza a gente tem o objetivo de trazer aqui conhecimento mesmo. E nos procure. Qualquer que seja o seu problema, sua sugestão, estamos abertos a evoluir, a melhorar aqui o nosso canal. Obrigado.